Graça e paz, amém? Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu posso ajudar esse menino com esse canal? É simples. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal, CEGOV, inscreva-se. João 9, 5. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu apóstolo João, capítulo 9, versículo 5. João 9, 5. Sabe que eu sou deficiente visual? Eu vou só falar o versículo de cor. Espero que você me entenda. Deus abençoe. Diz assim: Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos ler agora João 8, 12. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O título da minha mensagem é o seguinte: a cegueira física e espiritual tem cura. A cegueira física e espiritual tem cura. O versículo 5 do capítulo de João, o versículo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 9, faz parte da conversa, do encontro de Jesus com o homem cego de nascença. João conta para nós que Jesus, vendo um cego de nascença, e os seus discípulos lhe disseram: mestre, esse homem cego, ele é cego ele nasceu assim por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos seus pais? Jesus lhes disse: não. Mas por que ele nasceu assim? Você vai ver aqui comigo dois grandes pontos. O primeiro ponto é: o que é a cegueira física? Então, a cegueira física é a perda total ou parcial da visão. Então, as suas causas são doenças como catarata, glaucoma, etc. Então, a cegueira física, uma pessoa que está com uma cegueira física, total ou parcial, o médico oftalmologista pode lhe ajudar a recuperar
a sua visão. Tem caso que é tão difícil, impossível, só Jesus que pode resolvê-lo. Então, no caso desse homem aqui, que nasceu cego, então, o caso dele era impossível para os oftalmologistas da terra. Graças a Deus, ele encontrou com o médico dos médicos, com o oftalmologista dos oftalmologistas. E a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos que esse homem aqui não nasceu assim por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele. Mas ele nasceu assim para que fosse feita as obras de Deus na vida dele. Ou seja, pela glória de Deus. Jesus cuspiu no chão, ele fez um pouco de lama com a saliva e a colocou nos olhos daquele homem. E depois ele lhe disse: vá a tanque de Siloé e lave o seu rosto. A Bíblia diz que ele foi e lavou o seu rosto e ficou vendo. Então, as pessoas que conhecem a esse homem, elas dizem que esse homem aqui não nasceu cego. Como é que agora ele consegue enxergar? Não é ele que estava sentado ali, mendigando? Alguns disseram, sim, é ele. Alguns disseram, não, não é ele não. O homem responde, sou eu. Sou eu. Foi Jesus, foi um homem chamado Jesus que me curou. Então, o levaram até os fariseus. E esses começaram a perguntar esse homem: como é que você agora consegue enxergar? Você nasceu cego. Então o homem disse a eles: foi um homem chamado Jesus que me curou. Sabe que os fariseus não acreditavam em Jesus. Eles queriam negar essa cura que Jesus tinha feito. Então, os fariseus disseram a esse homem: não acredita em Jesus não, ele é pecador. O homem disse: se é pecador, não sei, mas para mim ele é um profeta. Eu nasci cego, agora eu consigo enxergar. Ele me curou da minha cegueira física. Então, aqui nós vemos que tem doenças, caso que o médico desta terra não consegue resolver, mas o nosso
médico dos médicos, consegue, ele pode, porque ele é o Criador de todas as coisas. Também Bartimeu, que era cego, a Bíblia diz que ele encontrou com o oftalmologista dos oftalmologistas, Jesus Cristo. Bartimeu estava ali na beira do caminho e Jesus passando por ali, e Bartimeu, cego, ele ouviu o barulho da multidão e perguntou: quem está passando por aqui? Então o disseram: é Jesus. E Bartimeu começa a chamar Jesus: o filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou calar a boca do Bartimeu, mas ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, Jesus ouviu a voz, o grito do cego Bartimeu. Jesus parou e mandou chamá-lo. E quando Bartimeu chega para perto de Jesus, Jesus disse a ele: o que você quer que eu faça por você? Bartimeu, que estava ali mendigando esmola, mas ele não pede para Jesus esmola, porque ele sabe o que precisa. Ele disse: Jesus, eu quero ver novamente. E Jesus disse a ele: que seja feita conforme a sua fé. E a Bíblia diz que Bartimeu volta a enxergar novamente. E ele segue a Jesus pelo caminho. Para mim, Bartimeu era cego fisicamente, mas espiritualmente ele não era. Por quê? Porque ele chama Jesus de filho de Davi. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia a promessa de Deus para o povo de Israel. Ele acreditava em Jesus. Ele sabia que a cura dele fosse vir de Jesus. Então, tem gente que é cego fisicamente, mas espiritualmente não. Tem gente que é cego espiritualmente, mas fisicamente não. Tem gente que é cego fisicamente e espiritualmente ao mesmo tempo. Eu sou deficiente visual há muito tempo. Eu era cego total. Eu fiquei doente e a doença afeta os meus olhos. E aí fiquei cego total. Então, eu fiquei sendo cego. E pela graça de Deus, a visão está voltando pouco a pouco.
E sim, eu faço tratamento, mas o meu caso é tão complicadíssimo. Os oftalmologistas daquele hospital onde eu faço tratamento não podem resolver totalmente o meu caso, a minha cegueira física. Eu confio em Jesus, porque eu sei a minha cura não vai vir dos oftalmologistas desta terra, mas vai vir de Jesus, o oftalmologista dos oftalmologistas. Eu era cego por anos e agora eu enxergo um pouquinho. Ainda que eu não leio, eu ando de bengala, mas eu sou feliz, porque eu sei que a minha cura está chegando, no nome de Jesus. Então, Jesus é a cura da nossa cegueira física. Ele curou aquele homem que nasceu cego. Ele curou Bartimeu. Ele curou muitas pessoas. Então, sim, Jesus é a cura da nossa cegueira física. Confie nele, porque a tua cura está chegando. Vamos ver agora o segundo ponto, que é o que é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é a incapacidade de uma pessoa não perceber a realidade espiritual ou divina. É a incapacidade de uma pessoa perceber a realidade espiritual ou divina. Então, o que causa essa cegueira? A ignorância espiritual, o pecado, orgulho. Então, você sabe que no capítulo 9 de João, no versículo 35 a seguir, fala a respeito do segundo encontro de Jesus com aquele homem que tinha nascido cego. No mesmo capítulo, Jesus o encontrou 2 vezes. Na primeira vez, Jesus o curou fisicamente. E na segunda vez, ele ia ser curado espiritualmente, a partir do versículo 35 a seguir. Então, Jesus disse a ele: você enxergou, e agora você acredita no Filho do Homem? Ele disse a Jesus: quem é o Filho do Homem? Não conheço não, para que eu possa crer nele. Jesus disse a ele: sou eu. Sou eu. E a Bíblia diz que ele disse: sim, eu creio em ti, Jesus. E se ajoelhou, adorou a Jesus. É ali que esse homem enxergar espiritualmente, é ali que a cegueira espiritual dele foi embora. Ele foi curado espiritualmente da sua cegueira espiritual.
esse homem era cego fisicamente e espiritualmente. Nem conhece o Filho do Homem, o Messias, Jesus Cristo. Então, como esse homem que nasceu cego fisicamente, e nós também nascemos cego espiritualmente. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, eles pecaram contra Deus, desobedeceram a ordem divina. Desde então, a cegueira espiritual veio à terra, cega os nossos olhos. É por isso que nós não conseguimos entender as coisas espirituais, as coisas divinas. Porque nós somos descendentes de Adão. O pecado está em nós. Então, graças a Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, morreu na cruz, em nosso lugar, e foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus trouxe para nós a cura da nossa cegueira espiritual na cruz. Ele nos salvou, nos libertou, nos resgatou, nos livrou da cegueira espiritual. Em João 8,12 diz assim, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Em João 12,46, Jesus Cristo falando, eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não andar nas trevas. Então, aqui as trevas significa ignorância espiritual. Significa pecado, separação de Deus. Quem anda nas trevas não tem conhecimento das coisas espirituais, divinas. Quem anda nas trevas vive no pecado. Quem é separado de Deus anda nas trevas. Mas Jesus Cristo veio como a luz do mundo. Mas quem crê em Jesus anda na luz. Tem conhecimento das coisas espirituais, divinas. Quem anda na luz não vive no pecado. Quem anda na luz não é separado de Deus. Pelo contrário, reconcilia com Deus. Então, para que você receba a cura da sua cegueira espiritual, você precisa crer em Jesus.
Esse é o remédio para sua cura. É só crer em Jesus, porque Ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu vim ao mundo como a luz, para que todo aquele que crê em mim não andara nas trevas. Você crê em Jesus? Você tem andado nessa luz? O remédio é acreditar sem dúvida no que Jesus fez na cruz. Apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, Saulo, que se tornaria apóstolo Paulo, ele com a carta de licença para poder matar, prender os discípulos de Jesus em Damasco. A Bíblia diz que no capítulo 9 de Atos, ele estava indo para Damasco. Na estrada de Damasco, uma luz brilhou e ele caiu no chão. E ouve uma voz dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo responde: quem é o Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem você persegue. A Bíblia diz que Saulo ficou cego durante 3 dias. E esses dias ele não comia nem bebia. Ele jejua, ora, busca a face de Deus. No caso do Saulo, para que ele pudesse enxergar espiritualmente, porque ele era cego espiritualmente, para que ele pudesse receber a cura da sua cegueira espiritual, ele precisa ficar cego fisicamente durante 3 dias. Ele jejuar, orar. E aqui nós podemos dizer que jejum e oração e a meditação na palavra de Deus é tipo um colírio nos nossos olhos espirituais. Você que é cego espiritualmente, que tem uma cegueira espiritual, está aqui a receita. Orar, clama a Jesus, jejua e medita na palavra de Deus. Também obedece o que está escrito. É isso que o Saulo fez. E logo depois se tornaria o grande apóstolo Paulo. Então, Jesus é a cura da nossa cegueira espiritual divina. Se você quer ser curado fisicamente e espiritualmente, só buscar a Jesus. Olha, você que anda de carro, se você dirige se você dirige um carro que não tem farol,
de trás e da frente, você vai se prejudicar. Se você fizer isso de noite, você vai se prejudicar e prejudicar alguém. Você pode ser preso ou levar uma multa. Se você dirige um carro sem farol, de trás e de frente, de noite. Então, você que é tão inteligente, não vai fazer isso. Mas por que você está andando neste mundo tenebroso, sem a luz do mundo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pense nisso. Jesus é a cura da nossa cegueira física e espiritual. Se você quer ser curado espiritualmente, só entrega a sua vida a Ele. Aceita Ele como o seu Senhor e Salvador da sua vida. Só abre o seu coração para que Ele possa entrar. Em Apocalipse, ele diz assim: estou aqui na porta, batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus está batendo a porta do seu coração para que Ele possa te curar dessa cegueira espiritual. Abra o seu coração para Ele. Jesus diz assim em Apocalipse à igreja de Laodiceia: compra de mim colírio para os seus olhos, porque eles estavam cegos espiritualmente. E Jesus hoje está dizendo a você a mesma coisa. Venha comprar de mim colírio. Não é com o dinheiro, não. É com a fé. Só coloque a sua fé em Jesus. Porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus não andará nas trevas. Então, ande na luz. Busque a Jesus e seja curado da cegueira física e espiritual. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.